Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Bom dia! Hoje eu acordei com uma notícia meio triste, quer dizer, a torcida de São Paulo normalmente acorda com notícias bem tristes, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo como que está o áudio. Eu acabei de trocar de fone, vi uma crítica ontem no último vídeo falando sobre isso, que o som estava baixo e tal. Então quero que vocês deem esse feedback aí, tá? Os torcedores acordaram com uma notícia meio triste, né? Que foi uma dívida junto àquela negociação do Everton. Everton, que era do Flamengo, que hoje está no São Paulo, ponta esquerda, vive passando por muitas lesões e tal. Vamos lá. Eu sempre falo que o São Paulo tem que separar o futebol do social, sempre falo que o São Paulo tem que virar um clube empresa, sempre falo que o São Paulo tem que buscar essa profissionalização do futebol. E agora eu vou falar uma coisa que, sem contar clube empresa, sem contar separação do futebol, sem contar algo desse tipo, tá? Agora é filosofia cabeça do clube, o que o clube tem que pensar. O clube do São Paulo ele tem que se espelhar muito no Ajax da Holanda. Como assim se espelhar no Ajax da Holanda? Do que você tá falando? Cara, o Ajax da Holanda, ele faz contratações de jogadores promissores, mais baratos, claro, de jogadores promissores para depois vender, mas antes da venda, você, lógico, ter ali algo dentro de campo, né? Algo que o São Paulo não consegue fazer. Então, qual é meu pensamento? Em vez de você contratar Everton, em vez de você contratar Diego Souza por 10 milhões, Everton por 15, Trellis por 6, mais grana que vai vir, em vez de você contratar Jean por quase 10 milhões de reais, por que você não dá chance pro Lucas Perry? Por que você não dá chance pro Igor Gomes? Por que você não dá chance pro David Neres? Por que você não dá chance pro Antony? Não faz sentido o que o São Paulo está fazendo nos últimos anos. É vergonhoso. Mais de 500 milhões de ganhos em vendas você gasta com Trellis. Sinceramente, para você, torcedor São Paulino, quem é melhor, tá? Para você, torcedor São Paulino. Michael Suel, que foram gastos ali seus 3 milhões, né, a 9 milhões de reais no Michael Suel, ou David Neres? Eu quero que você responda, eu acho que a resposta vai ser mais clara, né? Quem é melhor? Vamos lá. O Lucas Perry, que você sabe que é um jogador profissional, que é um jogador da sua base, que você conhece o potencial, ou o Jean, que você contratou por 10 milhões de reais. Então, por isso, quando o São Paulo contratou lá atrás o Jean, eu fui contra. Quando o São Paulo contratou agora o Everton, né, em 2018, se eu não me engano, eu fui contra. Por quê? Porque o São Paulo está gastando dinheiro sendo que não tem. Não é um clube que ele está muito bem financeiramente, que ele pode investir 15 milhões em um jogador que é uma aposta. E que também não vai ter um valor, que o valor não vai voltar. É muito difícil você contratar um jogador de 30 anos e que consiga o dinheiro de volta em uma futura venda. É muito difícil. Aconteceu lógico com o São Paulo, no caso o Maicon, mas qual mais? São Paulo conseguiu com o Diego Souza, não conseguiu o dinheiro de volta. São Paulo conseguiu com o Jean o dinheiro de volta, não conseguiu o dinheiro de volta com o Jean. São Paulo conseguiu o dinheiro de volta com o Trellis, não conseguiu. E são jogadores que estão junto ao clube, que senão o Diego Souza pelo menos foi emprestado. O Jean teve todo aquele caso que não vale nem a pena falar. Mas o Trellis vai de empréstimo, aí o time não quer, manda de volta. Aí você tem que começar a pagar salário. Michael Suel a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. O São Paulo está num vício muito ruim, tá? São Paulo está em um momento muito ruim financeiramente. Tem pessoas falando em 600 milhões de dívidas. É vergonhoso. O São Paulo está em um momento financeiramente vergonhoso, que não é... O São Paulo sempre foi exemplo. O São Paulo Futebol Clube sempre foi exemplo de tudo no futebol brasileiro. Hoje não é exemplo de nada. Só é exemplo de gestão ruim. Esse é o exemplo do São Paulo hoje. Então por que nós temos que nos espelhar no Ajax? O Ajax ele tem essa proposta, essa filosofia. Não é nem a filosofia de dentro de campo. Eu digo a filosofia de contratação. A filosofia de montagem de grupo. É uma filosofia defensiva, não sei o que. Não tô nem entrando nesse detalhe. Lógico que eu prefiro uma filosofia ofensiva. Mas não tô nem entrando nesse detalhe. Agora, uma filosofia dos jogadores que você tem. Não adianta você contratar um monte de jogador velho, jogador velhaco, e não dar chance para os seus jogadores da base. Você investe. Cotia não é de graça. As pessoas acham assim, pô, o jogador da base,
Ele vai subir, ele é de graça. Não, ele não é de graça. O São Paulo investe em Cotia. Então pega todo esse investimento de Cotia e dê chances para esses jogadores mostrarem, dão oportunidade para esses jogadores mostrarem todo o seu potencial. Não adianta o Antony sair com uma temporada, ele não mostrou. O auge do Antony não chegou no São Paulo. Ele não é experiente. O auge do David Neres não chegou no São Paulo. Não, saiu com 8 jogos. Cara, é vergonhoso. Os jogadores não conseguem colocar o seu topo, o seu futebol top no São Paulo. Por quê? Porque só fica uma temporada. Às vezes chega na Europa despreparado, porque saiu muito cedo. Isso é ruim pro clube, isso é ruim pro jogador. Mas a gente falando de São Paulo, que é o clube que fica, né? O jogador ele vai pra Europa, vai pra todos os cantos. Mas o clube fica, isso é muito ruim pro clube. Não adianta você ter um jogador que é muito importante, que é o Antony. O Antony é muito importante. Pode criticar à vontade, é um jogador que não toca, um jogador que vai pro drible, só fica no drible, é um jogador que não finaliza bem, mas ele é um jogador importante. Você lembra da Libertadores? Quem foi que deu o passe para o pênalti? Você lembra, né? Foi o Antony. É uma válvula de escape pelo lado direito. Você quer que quem entre? O Pablo na ponta direita? O Rojas, a gente nem sabe se ele vai conseguir voltar. Vem de 2 anos de contusão. Está acima do peso. Eu vi vídeos dele, está acima do peso. Aí vão criticar o Elinho quando o Elinho entrar. Então é mais ou menos isso, não tem continuidade. O Antony é um jogadorzaço. Conheço o Antony desde o Sub-17. É um jogador acima da média, tem um estilo de jogo assim muito parecido com o estilo de jogo de quadra. É um jogador muito acima da média. E não teve tempo. David Neres 8 partidas. Isso é ridículo. Isso é amador. Isso é VAR. Com todo respeito à Várzea, que a Várzea deve ser mais profissional do que o futebol de São Paulo. 8 jogos. 8 jogos, cara. Você vê como o São Paulo está sendo tratado? Não tem filosofia. Agora vamos para a parte de campo. São Paulo não tem filosofia nem em campo. Imagine filosofia em contratações. Sai Cuca, entra Mancini, aí você muda o estilo de jogo, aí você vai ter que contratar outros jogadores. Só dinheiro gasto. E é o dinheiro da venda dos jovens jogadores. David Neres, Lucas, Antony. Agora uma pergunta que eu faço pra você. Você acha, se o David Neres tivesse... Essa é uma pergunta que eu faço pra você, direto pra você. Você acha, se o David Neres tivesse continuado em São Paulo, se ele teria ganho algum título? Você acha? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha? O Lucas Moura, eu não vou entrar nisso, né? Porque já é um exemplo. O Lucas Moura é um exemplo. Exemplo claro. Você acha, se o Antony ficasse aqui mais 2 anos, 3 anos, você acha que o Antony ganharia um título pelo São Paulo? Luiz Araújo, você acha que o Luiz Araújo ganharia um título pelo São Paulo? Outros jogadores, Morato da base, zagueiro, joga demais, foi pro Benfica. Você acha que o Morato ganharia? Tuta ganharia? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque eu conheço o potencial desses jogadores. Você acha que o Igor Gomes tem potencial pra ganhar um título? Agora, você acha que o Michael Suel tem? Você acha que o Diego Souza, que hoje, com todo respeito, nem atleta é. Pra mim é um jogador fantástico, mas não é atleta. Eu prefiro investir em um jogador de 20 anos, que cuida da carreira, é um cara que tá em crescimento, do que um cara com 30 anos. Não faz sentido. O São Paulo precisa criar essa filosofia de contratação. Se manter em jogadores jovens, lógico, nós precisamos de jogadores experientes. Mas sabe quais são os jogadores? Juan Fran, um puta atleta. Daniel Alves, excepcional. É esse tipo de cara que nós precisamos. Nós não precisamos de jogador para ganhar 750 mil por mês e tá com uma barriga gigante. Não é isso de jogador que a gente quer. Eu acho que todo São Paulino pensa da mesma forma. Deixa a sua opinião aqui embaixo se você também pensa dessa forma, tá? Antes disso, só para terminar aqui o vídeo, agora falando sobre filosofia do campo. Hoje nós temos Fernando Diniz. Eu falei em continuidade, né? Dos jogadores. Nós precisamos de continuidade também do técnico. Não adianta, em final de temporada, em meio de temporada, nós estarmos pensando em Rogério Ceni pro próximo ano. Com todo o respeito ao Rogério Ceni, eu tenho todo o respeito ao Rogério Ceni, mito, o maior da história do São Paulo. Mas nós precisamos pensar no São Paulo aqui. Qual é a filosofia que nós temos hoje? Fernando Diniz. Qual é a filosofia que nós temos que ter em 2021? Fernando Diniz é simples. Não tem outro caminho a seguir. Não adianta mudar. O que deu as mudanças? Só deu no São Paulo. Há 8 anos sem títulos, há 11 anos sem títulos nacionais. Então é esse São Paulo que o Daniel Alves diz que que falta... Qual é a palavra? Vou buscar a palavra aqui que o Daniel Alves diz. Mas falta demais. O São Paulo, ele não tem constância. É um time muito inconstante.
Então não adianta você ter tantas mudanças, e nada vai pra frente. Deixa a sua opinião aqui embaixo, tá? Sobre o vídeo, o que você acha, pra qual caminho o São Paulo tem que seguir, o que você acha também da continuação do Fernando Diniz, tá? É nóis, tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor.